Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série O Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje nós vamos partilhar convosco uma ferramenta digital denominada de Classe Dojo e disponível em www.classedojo.com. É uma ferramenta que funciona como uma sala de aula virtual e que permite conectar professores, alunos e famílias através de vários recursos de comunicação. Funciona como um feed de fotos e vídeos do dia escolar e permite que se partilhem mensagens que podem ser traduzidas em até 35 idiomas. Tem potencialidades para professores, alunos e pais. Primeiro, permite que o professor crie uma cultura positiva de sala de aula. Os professores podem incentivar os seus alunos, atribuindo-lhes competências ou habilidades e ganhando pontos por essas competências e habilidades, como a cooperação, o trabalho em equipe e a ajuda entre alunos. Aos alunos dá voz e eles podem mostrar e compartilhar as suas fotos e os seus vídeos que ficam no seu próprio portfólio e permite compartilhar com os pais, ou seja, permite que os pais sejam envolvidos neste processo e que possam acompanhar as tarefas e atividades dos seus filhos. Em primeiro lugar, como qualquer ferramenta digital, é preciso efetuar um registro. Esse registro pode ser feito de 4 formas. Pode fazer um registro como professor, como pai, como aluno ou como presidente da escola ou diretor da escola, porque a escola pode utilizar esta ferramenta para comunicação interna entre professores, por exemplo, e partilha de ideias também entre professores. Fazendo o registro, depois é enviado um e-mail para fazer a confirmação e temos acesso à ferramenta digital que é totalmente gratuita. Então, depois de fazer esse registro, vamos iniciar sessão. No nosso caso, como professor, colocamos o nosso endereço de e-mail e a password que nós definimos e vamos verificar então o que é que esta ferramenta nos oferece. Fazemos início de sessão e cá está. Aparece-nos em primeiro lugar o nosso mural. Neste mural aparece um demo class, que é uma turma de demonstração, onde quem não perceber com o aplicativo pode perceber o engajamento e as potencialidades do aplicativo, ou criar logo uma nova turma, que é o que nós vamos fazer, e percebendo como é que funciona essa criação de turma. Reparem que nós estamos sempre associados a uma instituição, portanto, nós quando fazemos o registro ficamos associados a uma escola, que pode ter registro ou não no aplicativo, não faz diferença, mas temos que mencionar o nome de uma escola, nem que seja um nome fictício, para que tenhamos acesso a esta ferramenta. Então, neste menu cá em cima temos as configurações de perfil, onde nós podemos colocar a nossa foto, pomos as definições do nosso perfil, a nossa função, neste caso professor, podia ser presidente da escola ou outro funcionário da escola, e uma aplicação, um subitem muito importante, que é alterar o idioma, porque normalmente é um aplicativo que está em língua inglesa e que nós podemos então depois, para nos sentirmos mais confortáveis, para quem não se sente muito à vontade com o inglês, por exemplo, colocar em língua portuguesa. Então, vamos começar criando a nossa turma passo a passo. Primeiro passo, clicar em nova turma. Vamos atribuir um nome à turma, por exemplo, será a turma Tecnologia na Sala de Aula. Depois temos a possibilidade de escolher o ano de escolaridade, desde o pré-escolar até 12º ano ou outros. Vamos supor, por exemplo, que é uma turma de 5º ano. Temos aqui uma definição de partilha de pontuação, em que nós podemos partilhar a pontuação com os encarregados de educação e temos aqui algumas opções. Partilhar apenas a pontuação positiva, o que é que isto significa? Eles só vão ver a atribuição de competências positivas atribuídas pelo professor, os pais. Temos a definição de partilhar toda a pontuação em que os pais terão acesso se a nossa avaliação foi positiva ou negativa, e não partilhar a pontuação com os encarregados de educação. Portanto, eu acho mais correto partilhar toda a pontuação com os encarregados de educação, que é uma forma dos pais acompanharem todo o progresso dos seus filhos. Então, definimos a nossa turma e está criada a nossa turma. Encaminhamos então para o mural da nossa turma, cujo título está cá em cima, Tecnologia na Sala de Aula. Neste momento não temos nenhum aluno nem nenhum encarregado de educação. Temos aqui um conjunto de submenus que já vamos explorar e temos aqui um outro conjunto de submenus. Login de aluno, que é a forma dos nossos alunos terem acesso à nossa turma. Então, os alunos podem ser adicionados um a um pelo professor, vai adicionando os alunos um a um, ou então o professor tem 3 formas de o fazer.
Não adicionando manualmente, temos aqui a questão de permissão das contas dos alunos, porque a maior parte dos alunos são menores e, portanto, o aplicativo pergunta se nós temos permissão ou se o encarregado de educação vai permitir e consente que o aluno possa utilizar o seu e-mail, por exemplo, ou os seus dados para participar na turma. Então, colocamos concordo e temos aqui as três possibilidades. O aluno pode aceder através de QR Code, então o professor, se escolher a opção QR Code, vai confirmar e enviar o QR Code aos seus alunos, por introdução de um código de texto, em que se o professor, por exemplo, clica aqui, vai aparecer um código de texto, como já vamos verificar, ou iniciar a sessão com a conta Google. São as três formas que os alunos podem entrar na turma. Então, por exemplo, se eu escolher a opção introduzir um código de texto, ele vai gerir ou vai gerar o código, então nós podemos dar as instruções e a partir deste código os alunos terão acesso à nossa turma. Depois temos aqui a opção famílias, que vamos explorar mais adiante, porque precisamos ter alunos para conseguirmos convidar as famílias. Temos aqui as competências, que podem ser positivas. Estas são já pré-definidas pelo aplicativo, mas nós podemos sempre adicionar uma nova competência, atribuindo o nome, escolhendo um logo associado a essa competência e dando a pontuação. Portanto, eu posso dar pontos desde 0 até 5. Estas são as competências positivas. Existem outras competências que são aquelas menos positivas, precisa de trabalho. Se nós já tivermos criado competências extra noutras turmas, nós podemos importar dessa outra turma para esta sem ter que criar tudo novo. E podemos editar as competências. Vamos supor, por exemplo, que eu considero que a competência ajuda aos alunos é uma competência que deve ser mais valorizada, deve ser mais pontuada. Então eu posso dar, por exemplo, 5 pontos a esta competência e posso depois atribuir esta competência aos meus alunos com base nas tarefas que eles vão realizando. Temos aqui a opção de visualização por parte dos encarregados de educação, por parte dos pais, que podem ver toda a pontuação, apenas a pontuação positiva, no caso de nós escolhermos apenas estas, ou eles podem ver a competência sem qualquer pontuação, ou seja, sabe que foi atribuída uma competência, mas não sabe quantos pontos é que o filho ganhou naquela atividade. Temos a possibilidade de convidar professores para trabalharem connosco nesta turma, quando existem, por exemplo, os professores de apoio, os professores adjuntos ou trabalho em co-docência, então basta colocarmos aqui o endereço de e-mail desse professor, enviamos o convite e ele será professor connosco nesta turma. E temos um conjunto de definições, que é a permissão de comentários no diário da turma e no portfólio, portanto, que está ativo para que o aluno possa interagir. Depois temos aqui, se os encarregados de educação, se os pais participarem, os professores adjuntos, tornam-se necessário que eles possam comentar e permitir que os alunos comentem as publicações no diário, nós podemos permitir ou não. Temos o diário da turma, o que significa que eles podem só postar, como podem postar e comentar, depende depois da definição dada pelo professor. E este é o layout deste menu. Convidar famílias é o mesmo que está ali, neste momento não temos ainda famílias, depois já vamos perceber como é que funciona. E temos aqui o menu opções que nos permite editar a turma, como alterar o nome, visualizar os relatórios das atividades, interagir com os alunos e com os professores adjuntos e fazer configurações de visualização. Ora, a primeira coisa que nós vamos agora pensar é eu tenho a minha sala de aula criada e preciso ter alunos para conseguir atribuir tarefas. Então, eu posso adicionar os alunos um a um. Portanto, vamos pôr, por exemplo, aluno 1, adiciono o aluno 2, vou adicionar também o aluno 3, vamos adicionar 5 alunos, só para percebermos aqui a dinâmica, e assim sucessivamente. O professor pode ter o trabalho de adicionar aluno a aluno, como pode ter o trabalho de fornecer os códigos e então ele criar, o aluno aceder com a forma que nós escolhermos. E cá estão os alunos. Para cada aluno ele cria um avatar, portanto é um bonequinho, né, que não dá para alterar, e neste momento todos eles estão com 0 pontos, porque ainda não atribuímos nenhuma tarefa, nem demos competências a nenhum. E portanto criámos 5 alunos. No menu alunos aparecem então os nossos alunos. A qualquer momento nós podemos adicionar alunos. Cada aluno terá os seus pontos individualmente e depois temos a pontuação global da turma. A qualquer momento eu posso criar grupos de trabalho, então eu posso chegar aqui e dizer eu quero criar o grupo de trabalho que vou designar por G1, por exemplo, e deste grupo fazem parte, por exemplo, o aluno 1 e o aluno 3. Então, crio-me um grupo de trabalho.
E assim sucessivamente, grupo 2. Então, vou ter aqui o aluno 2, por exemplo, o 4 e o 5 farão parte do grupo 2. Então, criei os dois grupos. E posso assim criar grupos e atribuir tarefas individualmente aos alunos, ou se for o caso de trabalho do grupo, atribuir aos grupos. E, portanto, este é o primeiro menu, que é a integração dos nossos alunos na sala. Depois temos os portfólios, que não existe ainda nenhuma atividade. No portfólio, que é uma parte bastante interessante, porque o professor tem acesso ao portfólio de todos os seus alunos, mas cada aluno tem apenas acesso ao seu portfólio. Então, vamos supor que eu quero criar uma atividade, vou dar aqui, por exemplo, o título de atividade 1 e dou as instruções para essa atividade. Por exemplo, escreva um texto sobre o que pensa da tecnologia, por exemplo. Então, nós podemos dar as instruções por escrito, como eu posso gravar um vídeo diretamente e ele fica como instrução, portanto, o aluno ao aceder à atividade vê o meu vídeo e escolhe o tipo de resposta. O aluno pode responder na forma de texto, pode responder na forma de vídeo, pode responder através de fotografia, através de desenho, ok? E já vamos chegar ali à opção ficha de trabalho. Se eu quiser que ele responda como um texto, então eu vou atribuir à turma e cá está a minha atividade. Este é o símbolo de texto e aqui eu vejo que nenhum aluno respondeu ainda. Então, vamos inserir uma nova atividade. Por exemplo, a atividade 2, onde eu quero, por exemplo, que os alunos gravem um vídeo sobre a aula de hoje, por exemplo. Então, os alunos vão responder na forma de vídeo e vamos atribuir à turma. E assim sucessivamente. Reparem que o ícone mudou, agora é um vídeo. Se eu quiser atribuir uma ficha de trabalho, vou pôr, por exemplo, atividade 3, em que dou aos alunos a instrução de resolva a ficha de trabalho ou os exercícios da ficha de trabalho em anexo. Resolva os exercícios da ficha em anexo. Então, eu aqui vou buscar a ficha de trabalho e só tenho que carregar o anexo, vou buscá-lo ao meu ambiente de trabalho e coloco a ficha aqui e o aluno vai ter acesso a essa ficha. Portanto, neste momento não vou atribuir porque eu não tenho nenhuma ficha, iria dar erro, não é? E assim sucessivamente. Depois nós temos, quando os alunos fizerem, nós vamos classificar, vão aparecer aqui o total de alunos aprovados, quantos é que aguardam aprovação, e neste momento estão 5 por submeter, porque nenhum dos alunos respondeu ainda, não é? Portanto, temos aí essa situação. Depois temos aqui então o diário da turma. O diário da turma funciona como um mural de partilha, onde os alunos podem partilhar fotografias ou vídeos, podem partilhar ficheiros em PDF, Word, por exemplo, podem fazer um vídeo em direto na opção gravar e fazermos aqui uma gestão dos eventos, onde nós temos, por exemplo, o calendário com as atividades da turma, onde eu posso registrar, por exemplo, tarefas avaliativas, trabalhos de grupo, então é quase como se fosse um mural onde todos podem postar e depois nós damos a possibilidade, nas definições como vimos há pouco, do aluno apenas visualizar ou poder comentar as postagens uns dos outros. E, obviamente que os pais também têm acesso ao mural total da turma, né? O portfólio, cada um tem acesso ao seu e cada pai ao do seu filho. Ao diário da turma, todos os que fazem parte da turma, sejam alunos ou pais, têm acesso. E depois temos aqui o menu mensagens. Este menu mensagem permite que que os professores interajam com os encarregados de educação, com os pais. Então eu posso mandar uma mensagem automática ou uma mensagem para todos ao mesmo tempo, ou posso personalizar. Vamos supor que eu preciso de falar com o pai do aluno 1, então eu posso vir aqui e ainda não tenho cá os pais, mas mandar diretamente uma mensagem, enviar diretamente uma mensagem para o pai do aluno 1, ok? Então, como é que nós adicionamos as famílias? Já temos aqui os alunos, por exemplo, temos duas hipóteses de adicionar as famílias, que é, se eu souber os endereços de e-mail, por exemplo, do aluno 1, eu coloco aqui, vou pôr, por exemplo, um endereço de e-mail aqui meu, só para termos o exemplo. Então eu ponho aqui o meu endereço de e-mail e vou convidar o pai deste aluno a participar. Foi enviado o convite. Outra forma é descarregar os cartazes. Ao descarregar os cartazes, ele vai preparar um convite para cada um dos alunos, ok? Então, ele preparou o convite, nós vamos abrir aqui o nosso convite e vamos verificar para cada aluno. Nós temos aqui, por exemplo, para o aluno 1,
já temos aqui o código de acesso do pai, que vai ser diferente do aluno 2 e que será diferente do aluno 3 e assim sucessivamente, porque cada aluno tem o seu mural, o seu portfólio, por isso cada pai terá acesso também ao seu portfólio. E ainda temos aqui um conjunto de opções que convém verificar. Por exemplo, temos aqui uma caixa de ferramentas que permite atribuir tarefas, portanto eu posso dar um temporizador em alguma tarefa, então o temporizador vai aparecer em que o aluno sabe que tem aquele instante de tempo para responder à tarefa. Posso colocar os alunos de forma aleatória, posso criar grupos de trabalho também de forma aleatória, dando indicações, por exemplo, quero criar grupos de 2, quero criar grupos de 3 ou assim sucessivamente. Tenho um decibilímetro que permite ver os níveis de interação com a turma. Tenho aqui o painel de instruções que me permite criar algumas instruções para serem dadas no imediato. Temos aqui um painel de partilha de ideias que nós podemos perceber como é que os alunos se sentem, se hoje sente-se grato pelo quê, e atribuir este tipo de partilha de ideias que vai para o mural onde eles podem interagir. Podemos atribuir, por exemplo, uma mensagem do dia, onde eu posso colocar uma mensagem e vai aparecer no dia de hoje que eu fiz esta postagem, os alunos podem interagir. E temos ainda a opção de música que permite aqui selecionar 2 tipos de canais para a produção de músicas. Temos aqui as presenças, onde o professor pode marcar as presenças, logo dizer que estão todos presentes, então estão todos presentes ou todos ausentes, ou ir lá manualmente e marcar 1 a 1. Portanto, ele vai guardar as presenças. Temos aqui a possibilidade de selecionar vários alunos ao mesmo tempo. Temos aqui a possibilidade de os colocar de forma aleatória. Estes alunos, como eu marquei como falta, já não vão aparecer nesta aula, né? Temos aqui a possibilidade de adicionar um cronómetro com contagem regressiva, por exemplo, onde eles podem ir verificando à medida que realizam uma determinada tarefa. Temos aqui a opção Grandes Ideias, onde ele nos direciona para uma página externa, onde nós temos um conjunto de habilidades, como a perseverança, empatia, mindfulness, gratitude, onde nós podemos atribuir estas tarefas aos nossos alunos. Então podemos dizer Start Activity e os alunos vão realizar esta atividade, têm indicações de realização, depois tem aqui a preparação e podem depois partilhar esta atividade. Portanto, são um conjunto de atividades que já estão pré-programadas e que não são diretamente realizadas pelo professor. E aqui a opção de convidar as famílias, porque nós não temos ainda nenhuma pessoa que tenha aceito o convite, é porque estamos aqui a testar a turma aleatoriamente e, portanto, é uma vantagem em termos de interação com a escola, envolver toda a comunidade, pais, alunos e professores. Portanto, esta foi a ferramenta que nós quisemos partilhar convosco hoje, o Classe de hoje. Como vocês podem ver, ele tem muitas potencialidades, permite um canal de comunicação entre todos envolvidos no processo, pais, alunos e professores, com uma dinâmica de portfólio individual, em que cada aluno tem o seu e vai construindo de acordo com as atividades que o professor vai gerindo, e a questão da partilha do moral da turma, com o despertar de outro tipo de competências com os alunos e outro tipo de habilidades, e a promoção da cooperação e essa questão da cultura positiva entre os alunos, que é fundamental. Esperamos que vocês tenham gostado desta nossa ferramenta que nós apresentamos hoje. Qualquer coisa já sabem, entrem em contato connosco, sigam nos nossos canais, deixem os vossos comentários e encontramos-nos no próximo episódio.